A mídia tem ressaltado diversos economistas que vêm anunciando que estamos entrando numa nova recessão mundial. Você acredita que ela vai levar à exacerbação da luta de classes para a China ao ponto de desconcertar o capitalismo do Estado chinês? Eu acho que há uma grande coisa acontecendo no mundo hoje em dia, que é falar falar mal da China, culpar a China de tudo. E eu quero destacar que em 2007, 2008, a China sozinha salvou o capitalismo global do colapso. E ela fez isso através de um projeto de investimento vasto na reconstrução das infraestruturas, na construção de novas cidades. Em 2008, a China tinha 0 quilômetros de estradas de ferro e hoje ela tem 15 mil quilômetros de estradas de ferro. Você pode cruzar a China em trens de alta velocidade quando você visitar. Então, o que a China fez foi fenomenal e é muito importante não colocar todos os problemas do mundo nos pés dos chineses. Os chineses estão numa situação realmente muito interessante. Houve uma formação muito grande da classe trabalhadora global nos últimos 40 anos. Na verdade, a classe trabalhadora aumentou em 1 bilhão desde 1980 e este 1 bilhão basicamente é constituído de chineses. Parte pelo colapso do Império Soviético e também devido a outros motivos que é o declínio das economias camponesas e a urbanização que aconteceu na América Latina, no sul da Ásia e em outros lugares também. Outra coisa que aconteceu foi a entrada de mulheres na força de trabalho. E a proletarização das mulheres também é um grande aspecto do capitalismo contemporâneo. Então, a classe trabalhadora aumentou imensamente, passou de 2 bilhões a 3 bilhões de trabalhadores assalariados nos últimos 40 anos. E a grande pergunta é o que essa classe trabalhadora está fazendo? Depende de que lugar do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos houve a desindustrialização, em parte da Europa também houve a desindustrialização. Então, a classe trabalhadora da manufatura diminuiu em seus números e em seu poder. E as classes trabalhadoras ali, portanto, passaram de produção de carros para a produção de hambúrgueres, coisas desse tipo. Então, houve uma reconstrução dos formatos de emprego da classe trabalhadora em muitas das economias ocidentais. Já na China, nós vemos um crescimento da classe trabalhadora convencional. Uma empresa como, por exemplo, a Foxconn, que produz os iPhones e computadores da Apple, por exemplo, emprega 1,5 milhão de pessoas somente na China, 1,5 bilhão. Então, a classe trabalhadora orientada para fábricas, por exemplo, tem uma fábrica em Shenzhen que emprega 50 mil trabalhadores. Então, nós temos uma formação de uma classe trabalhadora na China. Agora, os chineses tiveram dificuldades com isso porque quando o mercado dos Estados Unidos colapsou, eles precisaram reorientar a sua produção. Em segundo lugar, eles estavam com falta de mão de obra, então os salários começaram a crescer dramaticamente. E a classe trabalhadora chinesa, que de uma certa forma por 20 ou 30 anos era uma classe que podia dizer que era uma classe em si, que não tinha consciência de ser uma classe trabalhadora, então ela começou a se tornar uma força de trabalho em si. Então começou a acontecer a luta de classes na China. E como que o mundo se organiza em relação a isso é difícil dizer, mas a China não é uma economia capitalista comum. Houve sinais de que a China reprimiu movimentos de classe, mas, por outro lado, tem também uma legislação muito mais antiliberal, anticapitalista, do que os outros países, como os Estados Unidos e a Europa.
Então, o que vai acontecer na China em termos da configuração de classes e como os partidos comunistas vão se relacionar com isso, já que essa é uma das grandes perguntas em aberto do futuro, mas não subestime a criatividade do Partido Comunista Chinês. Eles têm nas mãos deles ferramentas que não existem no Ocidente. Por exemplo, os 4 maiores bancos do mundo, de longe, são os bancos chineses. Mas todos os bancos chineses pertencem ao Estado, eles seguem as políticas públicas. Eles não pegam o dinheiro e levam para o topo da pirâmide. Eles seguem as instruções do partido e levam o dinheiro aonde há uma maior necessidade social. Então, nós vamos provavelmente ver uma reorientação da indústria chinesa em direção a uma produção mais high-tech. O principal rival para os Estados Unidos hoje em dia é a China. E por causa do gerenciamento pelo Estado, da economia, independente de se for lucrativo ou não, a China vai entrar no setor high-tech. Então, muita coisa acontecendo na China e que é potencialmente importante para compreender a economia global. É difícil você compreender tudo isso, a menos que você more na China, mas mesmo assim eu acho que é realmente errôneo tornar a China como o vilão nas coisas que estão acontecendo hoje em dia. E, na verdade, acho que sob alguns aspectos ela é uma força benevolente, muito mais que os Estados Unidos no mundo hoje em dia.